Tiago, capítulo 2, nós vamos ler apenas do verso 1 ao verso de número 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés? Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Primeiro eu quero dizer para você que a interpretação de que isso aqui é uma questão de assistência social está totalmente fora de questão, viu? Você que gosta da assistência social, aqui não tem nada a ver com isso, tá, meu querido? Então, não venha colocar coisas que a Bíblia nunca disse e nunca pensou, tá bom? Estou falando isso porque tem alguns políticos aí que pegam os textos bíblicos e falam: tá vendo só? Isso aqui tem a ver com a política de assistência social. Não tem nada a ver com isso, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando outra coisa bem diferente. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, queria pensar um pouquinho com você a respeito do que o próprio texto diz para nós. Ouvir a palavra e falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Esse parágrafo, ou aqueles que falam bem bonito, essa perícope, né? Ouvir a palavra e falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Eu estou fazendo aqui uma exposição da carta de Tiago já faz alguns domingos. E vocês têm percebido como que Tiago, ele é muito prático no que ele fala, né? Talvez de todas as cartas do Novo Testamento, esta seja a mais fácil de entendê-la. Ela tem teologia? Claro que tem. Ela tem doutrina? Claro que tem. Mas a preocupação de Tiago é de que eu devo, de fato, aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu leio, eu tenho que viver. Não pode ficar divorciado daquilo que a gente lê, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente prega, divorciado da vida de forma alguma. Eu tenho que praticar. Por isso que ele vai dizer no capítulo 1, no verso de número 18, ele diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então Tiago falou de que nós nascemos da palavra.
lá no versículo 19 do capítulo 1, ele vai dizer que nós ouvimos a palavra, e ele diz assim, no verso 19 do capítulo 1, vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. E depois, ainda no capítulo 1, verso 21, Tiago vai dizer o seguinte, portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão o quê? A palavra implantada em vocês, ou em vós, a qual é poderosa para salvá-los. Ainda, Tiago vai dizer o seguinte no versículo 23, mas devemos também praticar a palavra. Ele diz assim no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Eu creio que você, quando veio para cá, você deve ter feito como eu. Você olhou para o espelho, e lá no espelho você viu uma pessoa muito bonita. É isso? Se você não se achou bonito, não sou eu que vou achar, né? Certo? Tenho certeza que você achou muito bonito, né? Eu olhei para o espelho, vi a gravata, falei, puxa vida, essa gravatinha aqui está muito 10, viu, presbítero João? É bonitinha, pequenininha, não chama muita atenção, agora está chamando porque eu estou falando, né? Não era para nem falar isso. Mas você vai para o espelho e você está vendo ali você. Então, o Tiago está dizendo o seguinte, olha, aquele que ouve a palavra e não a pratica, é da mesma forma olhar para o espelho e depois a gente olha, sai fora e a gente esquece a nossa feição. Tenta imaginar a sua feição, o seu rosto aí, como é difícil, né? É mais ou menos isso que Tiago está dizendo para nós. Ouvir a palavra, queridos, e falar a palavra não substitui o praticar a palavra. Então, quero trazer aqui 3 lições para a nossa vida. A primeira delas, Tiago mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Vou repetir. Tiago mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos a respeito de Deus. Não podemos, queridos, separar relacionamento humano da comunhão com Deus, queridos. Uma das coisas mais difíceis, já tenho dito isso aqui algumas vezes, uma das coisas mais difíceis na igreja é relacionamento pessoal. E você sabe disso tanto quanto eu. Quantas vezes você já ouviu palavras, alguém já falou algumas coisas que você não gostou, você às vezes até franze a testa, né? Fala, puxa vida, você falou de uma maneira tão difícil, tão complicada, né? E se a gente não tiver um coração um pouco mais manso, né, a gente acaba ficando irritado com esta pessoa, com a fala desta pessoa. Isso gera relacionamentos ruins depois. Tiago mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Não podemos, queridos, separar relacionamento humano da comunhão com Deus. Aonde que Tiago aprendeu isso? Aprendeu com Jesus. Olha lá o que diz 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É lógico, é claro isso. E o nosso relacionamento como crentes em Cristo Jesus, como corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos aprender a nos relacionarmos de maneira saudável, queridos. E esse relacionamento saudável começa onde? Na minha casa, na minha relação com a minha esposa, com o meu esposo, na minha relação com os filhos. É lá que começa.
Porque da maneira que eu me relaciono na minha casa, às vezes sou tentado a me relacionar aqui. E se é um relacionamento complicado, desarmonioso, eu vou trazer isso aqui para a igreja. Eu vou achar que quando eu falar com você, você é qualquer pessoa da minha casa. Então nós temos que tomar muito cuidado. E Tiago está mostrando, trazendo para nós, que nós devemos tomar cuidado com isso. E o apóstolo João, na sua primeira carta, vai nos ensinar isso, dizendo exatamente isso. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, João é muito claro. Essa pessoa, João está dizendo que é mentirosa. Não é o pastor Osiris que está dizendo isso. Agora, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Tiago diz que nós podemos, queridos, testar nossa fé pela maneira como nós tratamos as pessoas. Na sociedade onde vivemos, você sabe como que as pessoas tratam você. Onde você trabalha, onde você estuda, onde você convive, às vezes vizinhos, a maneira como a pessoa te trata. E alguns tratam a gente de maneira muito maldosa. Alguns tratam a gente de maneira realmente difícil. Agora, Tiago aprendeu isso com quem? De nós aprendermos a ter bons relacionamentos. Com o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu 12 homens a dedo. Eles eram discípulos, já caminhavam com Jesus, e num determinado momento, Jesus orou uma noite toda, lá os evangelhos vai mostrar isso, e ele escolhe 12 dos discípulos para serem apóstolos. E cada um tem um temperamento absurdo. Cada um tem temperamentos difíceis, relacionamentos difíceis. Jesus convive com esses homens durante 3 anos aproximadamente. E ensina para esses homens como que, primeiro, eles deveriam se relacionar com Deus e como que eles deveriam se relacionar entre eles. João e Tiago, eles têm um apelido que o próprio Jesus coloca, os evangelhos colocam. Lembra qual é o apelido deles? Lembra, né? Você lembra? Filhos do trovão. Né? Filhos do trovão é a pessoa que tem um temperamento muito forte. É aquela pessoa que não tem estupim, já viu? Tem umas que tem estupim curto, né? Tem umas que não tem estupim. Explode de uma maneira muito fácil, com muita facilidade. Filhos do trovão. O apóstolo João era um desses homens. Aí depois, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele, na vida de Tiago, na vida de tantos outros, ao ponto, depois, ele ser chamado o apóstolo do amor. Porque ele aprendeu com Jesus que ele deveria amar, independente a pessoa, como ela o tratasse. Queridos, não podemos separar relacionamento humano da comunhão com Deus. A fé verdadeira, amados, é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. É isso que nós vemos aqui no versículo 1 e 2. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em o quê? Em acepção de pessoas. E ele é muito claro, é muito objetivo no que ele diz aqui. Favoritismo e acepção de pessoas não são as atitudes, amados, de um verdadeiro crente em Jesus. Oferecer maiores privilégios ao rico e desprezar o pobre é negar a nossa fé no Senhor da glória. Se chega uma pessoa famosa aqui na igreja, ela é crente em Jesus. Domingo passado vi uma pessoa muito famosa aqui na igreja. Ele era flamenguista, veio para o Grêmio. Eu apresentei com o nome dele, de propósito, porque se eu fosse apresentá-lo com o nome que ele é considerado um dos maiores jogadores do Grêmio hoje, ele não podia ir depois sair embora. Porque o propósito da igreja não é esse.
Não é esse. Aí nós iríamos tratar essa pessoa, poxa, você é aquele cara. Ele ia ficar constrangido, queridos. Mas se vem uma pessoa simples na igreja, que não tem esse nome, que não tem toda essa influência, como que nós iríamos tratar essa pessoa? É isso que Tiago está dizendo. Aí você pergunta, mas pastor, será que Tiago enfrentava esse problema? Será que a igreja na época enfrentava isso? Oh, meus irmãos, como enfrentava? Sempre na igreja vai existir dois grupos de pessoas, queridos. Ricos e pobres. Sempre vai ter. Uns mais ricos e outros bem pobres. A igreja de Cristo é assim, amados. Jesus Cristo veio para todo mundo. Veio para o rico, veio para o pobre, basta ele ser quebrantado pelo Espírito Santo e nascer de novo, segundo as Escrituras. Queridos, dois visitantes entram na igreja, um rico e outro pobre. Jesus, amados, não valoriza as pessoas pela cor da pele, pela beleza das roupas ou pelo dinheiro. Jesus não julgava as pessoas, meus amados irmãos, pela aparência. Ele escolheu ricos e pobres. Ele escolheu os religiosos e os publicanos. Ele escolheu os doentes e as crianças, os israelitas e os gentios. A palavra de Deus nos orienta a não julgarmos as pessoas pela aparência, queridos. Lá em João capítulo 7, verso 24, o próprio Senhor Jesus vai dizer isso. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Porque quem só conhece o coração é o Senhor Jesus Cristo. E Ele nunca julgou as pessoas pela aparência. Lembra quando Ele conversa lá num horário bem difícil, provavelmente meio-dia, porque lá o texto fala no maior calor do dia, né? Ele senta lá num poço, ele está com sede. E uma mulher vem buscar água, e ela estranha um homem, e ela foi buscar água ali num horário onde realmente ela se sentia mais à vontade, porque ela era uma mulher profundamente errada, moralmente falando. Ao ponto de Jesus conversar com ela várias vezes, puxar um diálogo, olha, eu estou com sede, me dá um pouco dessa água. Como que você, sendo judeu, vem pedir água para mim, que sou samaritana? Você conhece a história, queridos? Jesus quebra todas as barreiras de preconceito para salvar vidas. E ali você percebe a maneira como Jesus Cristo trabalha o coração daquela mulher, e depois ela é transformada. E ela vai dizer para os seus conterrâneos samaritanos, olha, eu conversei com Jesus, com o Messias, o profeta. Amados, eu e você, nós precisamos ser mais humildes, como Jesus. Precisamos aprender a nos relacionarmos melhor uns com os outros. E não tratar aquelas pessoas que aparentemente nós achamos que elas são os bambambam da história. Ou porque a pessoa tem um doutorado, ou porque ela tem um pós-doutorado. Não sou nada contra isso, meu amado irmão. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu não posso fazer essa deferência, porque a pessoa é assim. O reverendo Heber Campos falou sobre isso, queridos, na cosmovisão da igreja. Como que nós devemos enxergar as coisas? E esse homem, você viu a simplicidade dele. Esse homem tem um conhecimento absurdo. Você, quem participou da conferência de sexta-feira à noite e sábado de manhã, pode perceber isso. Mas a simplicidade que ele fala, ele fez questão de dizer muitas coisas aqui, que ele falou, olha, eu não vou falar de maneira mais técnica, eu não vou falar aqui de maneira mais pesada, eu quero falar de maneira mais simples, para que vocês entendam. Ele poderia, eu fui aluno dele. E na classe, claro, é outra história.
Aí ele vai falar de maneira muito profunda e você vai ter que trabalhar bastante a cabeça para entender o que ele está dizendo. E a proposta dele é essa, porque ele está preparando pastores para melhor servir a Deus, para melhor servir o rebanho do Senhor Jesus. Pode ver, ele conversou com todo mundo aqui. Os outros pastores, não vou mencionar nomes aqui, porque está sendo aí transmitido, né? Mas outros pastores que você sabe muito bem da Igreja Presbiteriana do Brasil, esses estão na mídia aí, abençoados, são homens profundamente simples, irmãos. Porque eles não fazem essa deferência. São homens que você conversa com ele, se você não o conhece, e quem não o conhece, não sabe da potência que esses homens têm. Tiago está nos ensinando isso, esse relacionamento simples, humilde, dependendo mais de Deus do que das nossas situações da vida. Então, a primeira lição é essa, queridos. Tiago mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos a respeito de Deus. Segunda lição: a salvação não está baseada, queridos, em mérito humano, nem mesmo em nossas obras. Olha aqui que diz o verso de número 6. Olha lá, capítulo 2. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Havia esse tipo de problema na igreja. Por isso que Tiago escreve para a igreja, porque estava vendo esse tipo de problema. Muito parecido com a questão lá da carta aos Coríntios, né? Primeira carta, quando Paulo escreve, orientando a igreja, dizendo: olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós somos apenas servos de Deus, apenas isso. Quando havia aquela divisão, eu sou de Paulo, sou de Apolo, sou de Pedro, e sou de Jesus, e etc. Então Paulo vai colocando as coisas em seus devidos lugares, questões de relacionamento. Agora, amados, a salvação, queridos, ela não é comprada e nem merecida. Olha que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 2, um texto muito conhecido, que muitos aqui sabem, decore e salteado, tá bom? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 8, 9 e 10. É um texto quando o apóstolo Paulo vai falar a respeito de que a nossa fé, a fé que temos, na verdade, ela não é nossa, ela é dom de Deus. Diz assim, olha lá, Efésios capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos salvos não pelas obras, mas Deus nos salvou para boas obras, para fazermos boas obras a quem de necessidade. Então a salvação, ela não é comprada e nem merecida. Deus ignora, queridos, diferenças nacionais. Por exemplo, lembra da história de Cornélio lá no capítulo 10 de Atos? Cornélio era um gentio, era um soldado, né? Ele devia ter aproximadamente 100 soldados sobre a sua responsabilidade. Mas era um homem religioso. Era um homem que orava a Deus. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, envia um anjo dizendo para ele: olha, as suas orações foram ouvidas. Manda lá a pessoa ir lá a Pedro, chama Pedro. E o anjo ainda fala o endereço direitinho. Ele está lá na casa de Simão, o curtidor. Está lá em cima. Chama ele para vir aqui, porque é ele que vai falar do vazio que está no seu coração.
Deus não faz diferença de se você é brasileiro, de qualquer outra nação que você seja, seja lá qual for. Você vai ver que Deus também, Ele não faz diferença sociais. Quando Paulo escreve a carta a Filemão, quem era Filemão? Filemão, segundo o Novo Testamento, era um homem que tinha determinadas posses. Ele tinha um escravo, ou escravos. E ele tinha um escravo que chamava Onésimo. Esse Onésimo cometeu algum erro, o texto não fala, mas cometeu algum erro ao ponto de fugir. E Deus, na sua maravilhosa soberania, encaminha Onésimo exatamente para estar onde? Na sala de estar da prisão de Roma, onde Paulo estava. Deus é maravilhoso, queridos, a maneira como Ele trabalha. Filemão era crente. E Paulo diz para Filemão, quando escreve a carta para Filemão: eu poderia te mandar muita coisa, Filemão, mas não vou fazer isso. Eu vou pedir para você que você não receba mais Onésimo como escravo, mas que você receba esse homem caríssimo, o mesmo Jesus que morreu por você, morreu por Onésimo. Receba-o como irmão em Cristo Jesus. Deus não faz acepção de pessoas, queridos, nem sociais, e muito menos nacionais, e muito menos se a pessoa é pobre ou rica. A proposta de Deus é salvar pessoas, para que compreendam quem de fato é Jesus Cristo. A escolha divina, queridos, não está baseada no que a pessoa tem. Olha a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e você vai ver a maneira como Deus escolhe as pessoas, queridos. Abra sua Bíblia lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, apenas 2 versículos, o verso 26 e verso 27. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos o quê? Sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Esse é o Deus que nós cremos na pessoa preciosa e maravilhosa de Jesus Cristo. Então, amados, quando Tiago diz a respeito de que a salvação, ela não está baseada em mérito humano e nem mesmo em nossas obras. A essência da lei de Deus, queridos, é o amor ao próximo, como a nós mesmos. O texto fala sobre isso de Tiago. A questão não é quem é o meu próximo, queridos, mas para quem eu posso ser próximo. O amor é o cumprimento, queridos, o cumprimento de toda a lei. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata, amados. Imagine só, se Deus fosse tratar a mim como muitas vezes eu trato pessoas. Eu estaria perdido para o resto da vida. Mas Deus não me trata dessa forma. Ele nos trata com graça, com profunda misericórdia, porque toda a ira já foi aplicada no seu único Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. O sacerdote e o levita tinham uma fé ortodoxa. Eles serviam no templo, mas eles falharam em viver o quê? A fé amando o próximo. O que eu quero dizer com isso? Lá em Lucas, no capítulo de número 10, você vai ver a história da parábola do rico, daquele homem que estava indo, da pessoa, aquela pessoa que é chamada a parábola do bom samaritano. Passa lá o sacerdote, que era um religioso, o texto fala que ele passa de largo. O que é largo? Passou de longe, viu lá a pessoa sofrendo. Não, mas eu sou sacerdote, eu não posso me tocar lá, porque senão eu vou virar imundo.
Passa um levita, a mesma coisa. Mas aí passa um samaritano. Interessante que Jesus fala samaritano, faz questão, Lucas, faz questão de mencionar isso. Porque os samaritanos e judeus, eles não se davam de jeito nenhum, por causa de problemas políticos e problemas religiosos. E ali Jesus fala, olha, e Jesus conta essa parábola por uma pergunta que um mestre fez para Jesus. Quando Jesus está falando a respeito do próximo. Ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Ele não devia ter feito a pergunta, né? Esqueceu quem era Jesus. Mas muita gente esquece quem é Jesus. Amados, a parábola que Jesus conta é exatamente essa. E Jesus não dá a resposta. É interessante. Jesus faz a pergunta e devolve a pergunta para ele, no final da parábola. Depois que o samaritano faz tudo aquilo, leva para a hospedaria, para o hospital e trata, e se estiver devendo alguma coisa, põe na minha conta que depois eu pago. A pergunta de Jesus para esse publicano, para esse mestre da lei na época, foi o quê? Quem é que foi o próximo dessa pessoa? Ele foi obrigado a responder. Foi aquele quem acudiu, quem ajudou, quem abençoou. Amados, é assim que eu e você devemos agir. A fé era ortodoxa, isto é, era uma fé profundamente religiosa do sacerdote e do levita. Mas a prática estava divorciada daquilo que a palavra de Deus, que eles próprios pregavam, estava divorciada da prática. A terceira lição, queridos, nossa fé será finalmente provada no dia do juízo. Olha o que diz o verso 12 e verso de número 13, lá da carta de Tiago, queridos. Capítulo 2 vai mostrar exatamente a questão do dia do juízo. Verso 13, verso 12 e 13. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo, queridos. Nossa fé será finalmente provada no dia do juízo. E o que vai ser julgado no dia do juízo, queridos? Primeiro, serão as nossas palavras, queridos. As intenções do nosso coração. Palavras de acepção. Palavras de desprezo. Palavras frívolas. O que é frívolo, querido? Interesse por coisas superficiais, coisas fúteis. Por causa disso, eu não ajudo aquele a quem tem necessidade. Nossas atitudes serão julgadas, queridos, quando não usamos de misericórdia com as pessoas. Talvez você possa estar perguntando assim, então, pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ajudar todo mundo que bate na minha porta, eu tenho que ajudar todo mundo nos semáforos ou na sinaleira, como você quiser chamar, que me pede dinheiro. É isso que o texto está dizendo? É isso que a palavra está dizendo? Não, meu querido. Não é isso. Mas se alguém bate na sua porta e está pedindo pão, não está pedindo dinheiro, é diferente. E nós temos como ajudar, e nós não ajudamos, Tiago vai dizer que nós estamos pecando. Porque não adianta eu pregar para a palavra para alguém e essa pessoa está com o estômago vazio, ou está com uma necessidade muito séria. O pão aqui é apenas um exemplo, queridos. Há muitas outras coisas muito importantes na vida da pessoa. Porque a igreja é assim, amados. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos diáconos dessa igreja, queridos. Pela visão que eles têm tido. Esse pouquinho que vem entrando aqui todo domingo, seja na escola dominical, seja agora no culto à noite, Que ideia boa foi de fazer a inscrição para a conferência. Não foi cobrado, não se cobra, claro. A IPB nunca vai cobrar isso. Mas a ideia foi, traga 1 quilo de alimento. Para quê? Depois, para juntar e os diáconos darem isso para as famílias que têm necessidade. De vez em quando eles colocam uma foto lá, no grupo deles,
falando que, olha, a gente ajudou essa família. Isso é importante. Não é para mostrar, não, de jeito nenhum. Mas para dizer, olha, a comida que nós estamos dando ali na igreja, olha aqui, ó, foi para essa família que estava profundamente necessitado. É bíblico isso, queridos. Então, não esqueça de você, quando vir ao domingo, você que é membro da igreja, e você que nos visita, que está vindo quase todo domingo, traga 1 quilo de alimento, sim. Esse 1 quilo Deus faz muito. Pode ter certeza disso, graças a Deus por isso. É simples, é pouco, queridos. Mas o pouco Deus multiplica, pode ter certeza disso. Quando nós fazemos isso com o coração, para abençoar, pode ter certeza que Deus abençoa. Meu querido irmão, minha querida irmã, precisamos estar seguros de que praticamos as doutrinas que defendemos, queridos. O profeta Jonas tinha uma maravilhosa teologia. Mas quando Deus disse para ele, você vai lá para Nínive e prega lá. O que ele fez? Foi para Tarso, totalmente diferente, né? Mas depois se encaminha lá um submarino especial, ele vai nesse submarino e Deus joga ele lá na praia, né? Eu falei para você ir, você vai, né? Você não vai do seu jeito, vai do meu. E foi, né? E começa a pregar numa cidade que ele tinha pavor, querido, tinha medo. E prega 3 dias. E a mensagem dele qual que era? Eu não sei o que eu faria, viu, queridos? Se fosse eu. Talvez eu seria um Jonas da vida. Eram os caldeus. Os caldeus, biblicamente falando, era uma praga para o povo de Israel. E aí, 3 dias ele começa a passar nas ruas, 40 dias. Deus vai destruir a cidade, imagine só, fala isso para os caldeus. Deus, na sua misericórdia, trabalhou no coração desde o rei, e o rei foi até exagerado na dose, né? Porque tinha os animais, ninguém podia comer mais nada, é de enjoar, né? Deus não aplicou naquele momento o juízo que ele ia aplicar, por causa da mensagem, porque o próprio rei e as pessoas, elas se quebrantaram pela mensagem de Jonas. Mas Jonas não entendeu nada, né, queridos? Que tristeza. Ele ficou bravo com Deus, ficou irado com Deus e pediu a própria morte. E Deus começa a dar algumas lições. Ô, meu filho, você teve misericórdia de uma bendita planta que eu fiz ali, na mesma hora ela cresceu, foi um milagre, né? Para te ajudar aí no calor do dia. Você teve misericórdia dela e eu não vou ter misericórdia de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita. Ô, Jonas, onde está o seu coração, meu filho? Acepção de pessoas. Pedro, o apóstolo, teve muita dificuldade de pregar o evangelho para os gentios, porque ele é preconceituoso. Mas depois Deus trabalhou de tal maneira que ele entende exatamente a respeito disso. Exatamente lá com Cornélio, quando ele estava esperando lá o almoço, Deus dá uma visão para ele, num êxtase, né? Ele vê um monte de animais num lençol, como se fosse um lençol descendo sobre ele. Estava com fome, viu, queridos? Bom, você mata e come. Você está com fome? O que Pedro respondeu? Senhor, eu nunca comi nada imundo, porque com certeza lá tinha animais que na lei judaica o judeu não poderia comer. Aí a resposta de Deus para Pedro foi: Pedro, aquilo que eu consagrei, não considere imundo. Depois o texto vai dizer que Deus consagra todos os alimentos para a alimentação. Por que Deus fez isso para Pedro? Para ele entender que Cornélio era um gentio e precisava ouvir a palavra de Deus.
Ele não podia fazer acepção de pessoas. Ele deveria. E ele era a autoridade apostólica para pregar. Queridos, sua vida não estava, isto é, de Jonas, não estava de acordo com a sua fé. Sua ortodoxia, isto é, sua vida religiosa, estava em desarmonia com a sua conduta. Como é que está, meu querido irmão, minha querida irmã, a sua conduta com a vida religiosa que você tem? Eu não sei, mas Deus sabe. A conclusão é a seguinte, queridos. Primeiro, a maneira como nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Segundo, a salvação não está baseada em mérito humano e nem mesmo em nossas obras. Terceira conclusão, nossa fé será finalmente provada no dia do juízo. Duas aplicações para a minha vida e para a tua vida também. Primeira, todas as profissões de fé, queridos, serão más se não produzirem amor e justiça para os demais. É um imperativo de nós sermos luz e sermos sal da terra. Segunda aplicação. Os que professam fé em Cristo como o Senhor da glória não devem fazer acepção de pessoas pelas circunstâncias ou aparências externas, de uma maneira que não concorde com a sua profissão de ser discípulos do humilde Senhor da glória, Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos?